Muito bom dia, gente. É um prazer estar falando para vocês, com os meus amigos, meus parceiros aqui nessa live. Estou revendo com o distanciamento social meu querido amigo Rodrigo. E a gente vai falar de um tema que já abordamos uma outra vez, mas com uma pegada bem bacana de questões polêmicas, né, do startup, né, das startups, com muito debate prático, com aquilo que a gente precisa responder para os nossos clientes e parceiros sobre o que está acontecendo agora, nesse momento, o que a gente tem de retomada de investimento, que a gente tem de discussões sobre investimentos já perdidos, investimentos que não foram bem direcionados, como é que está a polêmica dos tribunais, aí a Marcela vai trazer a temperatura desses tribunais, como é que está isso aí, e aí já também aproveitando a experiência do Rodrigo, como melhorar essa recuperação de investimento contratualmente, porque uma grande queixa dos investidores é que eles colocam dinheiro e às vezes não conseguem rever esse dinheiro, ou às vezes controlar esse dinheiro, para onde vai, para onde não vai, para como foi gasto, e da parte de quem é investido, também entender melhor essa polêmica. Se eu, ao contratar com o investidor, eu viro escravo desse investidor, eu viro um sócio, por que existe tanta discussão judicial nesse sentido, e como melhorar o ambiente de negócios com a legislação que já está por aí, né? E às vezes nem a legislação, mas os contratos em si, melhorar os contratos, que facilita aí a execução disso e também a segurança de quem está investindo nesse negócio tão importante para a gente sair da crise. E com o Roberto aí, que estudou muito essa questão tributária das startups, a gente vai também bater um papo bom sobre como é que está a tributação desses modelos novos que estão surgindo, dos modelos tradicionais, que a gente considera que são bem eficientes para startup, como é que está funcionando a tributação de tudo isso. Então temos uma manhã fria aqui pelo meu lado, né? Não sei se por aí está frio, mas está fria, e a gente vai esquentar essa manhã com bastante debate. Aí. Vamos lá, gente. Primeiramente, Rodrigo, a palavra tua aí, como é que você está vendo todo esse ambiente aí de negócios? Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer ao convite, né? Zilvete, Roberto e Marcela. Somos amigos já há algum tempo pessoalmente e trabalhando profissionalmente aí, em alguns casos em que as nossas competências se complementam. Então, é um prazer também estar participando junto mais uma vez aqui de um webinar do Zilvete, advogados, para discutir os temas aí que têm sido corriqueiros no nosso dia a dia, né? Falar da parte de como é que está o cenário de investimentos. O que eu tenho percebido? Engraçado que toda situação atípica ela gera efeitos numa ponta e na outra. Por um lado, quando a gente está vendo o lado dos fundadores de startups que estão buscando uma rodada de captação agora, que já estavam buscando antes da pandemia, estavam num processo para dar uma reforçada no caixa e continuar desenvolvendo plano de negócios, a gente vê que estão tentando acelerar o processo, que as discussões têm sido mais práticas, que talvez pontos nos contratos de investimento que eles costumariam questionar um ou outro detalhe a respeito de poder político do investidor, de um fundo de investimento, essas coisas, eu tendo a achar que eles estão meio que sendo menos criteriosos algumas vezes, para poder tentar acelerar a operação e colocar o caixa para dentro. Por outro lado, lógico que isso varia, né? Dependendo da startup, do nível de capitalização, da necessidade do dinheiro, da situação de caixa. Por outro lado, os investidores e os fundos questionam com um pouco mais de profundidade plano de negócios, o que fazer com aquele dinheiro, como é que vai ser aplicado, o que você já fez para redução de custo, como é que está a sua previsão de receita,
e puxa um pouquinho mais, desde para ter mais relatórios informacionais a respeito do dia a dia das atividades, para poder acompanhar mais de perto, ou até colocando um pouco mais de direitos como, olha, contratação de dívida acima de um valor X, colocando contratação de pessoas com remuneração acima de tanto, quer dizer, olhando um pouquinho mais de perto. De forma geral, as operações continuam saindo. As operações que a gente estava trabalhando em março, algumas já fecharam, outras estão para fechar agora, e talvez tenha diminuído um pouco pedidos para novos casos. A gente percebe que tem muito investidor guardando recursos disponíveis para investimento para proteger o portfólio, né? Porque tem startups que já são investidas, que já fazem parte do portfólio daquele investidor ou do fundo, que podem precisar de uma injeção adicional de caixa para passar a pandemia, então tem uma grana reservada aí para fazer uma proteção de portfólio. Certo, Rodrigo, eu queria fazer só uma ponderação. Lendo sobre o tema e tudo mais, o que eu percebi é que, eu gostaria de saber se isso realmente se verifica, né? Você teve lá a alteração que foi promovida pela Lei Complementar 155, né? Principalmente na Lei do Simples, né? Na 123, na Lei Complementar 123. E lá aparece, enfim, ele define lá o investidor anjo e tudo mais, e ele coloca que uma das possíveis, e uma das características do investidor anjo é que ele não será considerado sócio, nem terá qualquer direito ou gerência ou voto na administração da empresa. Eu vi algumas críticas no sentido de que isso poderia afastar, digamos assim, o chamado smart money, né? Que é o capital inteligente que está no, digamos assim, no âmago dos fundos de investimento de participação, que seria não apenas aportar o dinheiro, mas trazer um pouco da expertise para as startups, né? Promovendo aí um ganho, não apenas em termos de investimento, mas também como um guia, né? Ó, tente fazer isso. Enfim, é uma relação complicada, né? Porque a startup está começando sua atividade com seus sócios próprios e vem um anjo, um investidor anjo, ele quer o dinheiro, mas não quer ingerência. Ao mesmo tempo, o investidor anjo quer ter um pouco de ingerência. É um choque, né? Eu queria saber tua opinião sobre se isso de fato se verifica, se existe um afastamento do capital inteligente nesses casos, né? O smart money, e como que isso acontece na prática, se existe algum entrave ou não. Enfim, se isso poderia ser um problema ou se isso poderia ser resolvido, não sei. Tá. Primeira coisa, eu não acho que a atuação de um investidor como Smart Money dependa dele ter negociado contratualmente direitos políticos para poder ter alguma ingerência. Eu acho que essa atuação do anjo como Smart Money é muito mais informal. É acompanhamento, é a disponibilização da experiência dele, é o aconselhamento, é a utilização do networking, de experiência no setor, por uma maneira informal, e acho que o anjo não deveria, até para evitar responsabilizações de gestor, pedir muitos desses direitos que às vezes os fundos pedem porque estão fazendo um aporte maior ou porque tem uma determinação legal na instrução CVM 578 de que exerçam uma certa ingerência na companhia. O anjo deveria se preocupar em ter uma participação ali no dia a dia da empresa e participar do aconselhamento, mas de uma maneira mais informal. Tá? Não vejo que essa questão na discussão, e até a lei do investimento anjo aí que alterou, né, alterando a lei complementar 155 para criar essa modalidade, eu acho que ela traz todas essas premissas de não envolvimento na gestão
porque ela determina que não tem responsabilização por qualquer dívida da empresa e deixa isso de forma muito clara, né? Então, mas eu não gosto dessa modalidade de investimento anjo conforme ela foi regulamentada no Brasil. Ela Primeiro não pegou, né, que Rodrigo? Ela não, não pegou, né? no dia a dia não. Não. Nunca trabalhei assim. Algumas clientes que fizeram contratos de participação depois tiveram que chamar os anjos e tudo e tentar trocar isso, colocar um mútuo conversível, alguma coisa, porque tem série de restrições aí que preocupam o mercado, né? Não pegou nem na área tributária também, né? Também não, né? E ninguém faz não pegou. investimento pensando em tributação de rendimento, né? Se for para fazer investimento anjo, você vai fazer investimento anjo pensando no valorização do aporte que você faz como acionista, na valorização do equity da companhia, das cotas ou das ações, para você ter esse tipo de retorno. Não ninguém faz investimento anjo pensando em remuneração com juros aí do capital que ele investiu. Para isso, vai para fundo financeiro, vai para fundo de renda fixa, vai para outras opções de renda variável que são muito mais recomendadas. Investimento anjo, expectativa de ganho e valorização do equity, né? E aí aí eu queria só ouvir um pouquinho a Marcela, porque a Marcela tem aí a temperatura dos tribunais. O investimento anjo é um pouco antigo, né, Rodrigo? E já tinha uma discussão sobre recuperar o capital investido, né? Você não acha isso, Marcela? Como é que você está? Bom dia para você. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentar o Rodrigo. É um prazer ter a companhia dele aqui na nossa live. E voltando um pouquinho no assunto do investidor anjo, é muito interessante essa colocação com relação à participação informal dele na empresa, porque não são raras as vezes que a gente tem acompanhado no tribunal uma certa confusão dessa figura do anjo como um possível sócio oculto e em alguns casos de desconsideração da personalidade jurídica, ele acaba sendo invocado, né, pela outra parte, às vezes até pelo juiz, e existe todo um processo de comprovação, acho que o Rodrigo consegue até me complementar nesse caso, que tem que ser feita para afastar mesmo a posição de sócio como um mero investidor, que evidentemente, quando a gente pensa em investidor na figura teórica, a gente não fala só de um aporte financeiro, mas também é uma pessoa que traz um know-how, enfim, que complementa lá as ideias dos sócios fundadores para dar uma guinada na startup. Então, é um cuidado que precisa ter mesmo. Eu acho que eu penso que pode ser também um dos motivos que essa modalidade acaba não indo para frente, porque a gente percebe no judiciário que existe às vezes, uma certa falta de compreensão dentro de alguns casos dos magistrados que acabam incluindo o investidor como um possível sócio e ele acaba sendo afetado e isso atrapalha completamente os negócios, porque você perde aquela questão, né? Você trabalha com riscos que você não estava calculando. Então é uma situação bem complicada mesmo. Então, legal isso que você trouxe, Marcela, porque veja, Rodrigo, você acha que o cara que põe dinheiro, e lógico, ao colocar dinheiro ele quer saber de auditoria, ele quer saber de prestação de contas, ele quer saber de compliance, ele está intervindo no negócio no sentido de tomar para ele ou ele está colocando regras que são necessárias para qualquer sociedade investida? Porque essa é uma confusão que está na jurisprudência e que retrata isso que a Marcela falou, um pouquinho de desconhecimento do dia a dia dos nossos tribunais. Silvete, dia a dia dos tribunais e acho que desconhecimento, sim, tem que ter uma preparação para você ser investimento anjo, né? Existe a Anjos do Brasil, existe os grupos de anjos aí que a gente tem acesso ao GV Angels, ao Harvard Angels, MIT Angels, tem diversos outros grupos criados em diversos contextos, em diversas cidades, aí para esse investimento, mas tem que ter a questão cultural, né? O anjo, o sucesso de uma startup depende muito da liberdade, da criatividade e da autonomia e do dinamismo aos fundadores. Está fazendo ali um negócio, está experimentando uma nova forma de negócio, está testando, está errando, está corrigindo. Você mencionou a palavra auditoria aí. Você nem tem dinheiro para fazer auditoria
independente nesse momento. Eu já vi gente mandando oferta de investimento anjo, pedindo, inclusive, participação em conselho, né? E não sei se é o momento da empresa ter conselho naquela hora, se ela já está no estágio de ter isso. Tem diversos casos, aqui, ó, esse aqui é um livro que eu gosto de mostrar, o Founders at Work, que conta casos de startups que tiveram sucesso, ou maior ou menor, ou falharam no Vale do Silício, e precisa ver o dinamismo com que o negócio foi ajustado para conseguir chegar num modelo de mercado escalável. Então, se não tivesse liberdade, se os fundadores não tivessem liberdade, tivessem amarras contratuais para tomar decisões, elas não teriam acontecido, né? O anjo tem que estar preparado, eventualmente, para tomar diluição. Ele, como não é um cara que deveria ser ativista e atuando sempre como minoritário, é o conhecimento de que sempre é melhor ter uma parcela menor de um bolo maior que uma parcela maior de um bolo menor, entendeu? Então, essas questões de diluição, esses tipos de direitos, isso tudo deveria ser muito mais simples do que a gente pratica. A gente já simplificou bastante, mas se você comparar com outros ecossistemas mais desenvolvidos, sobretudo com o Vale do Silício, você vai ver lá o SAFE, o Standard Agreement for Future, Simple Agreement for Future Equity, que é utilizado nas aceleradoras e nos ambientes lá, que é um contrato quase que de uma página e meia. Muito legal. E o Roberto, o anjo paga imposto ou não paga imposto? É atividade religiosa, é imune? O que você diz disso? Você que, em duas palavras, como é que você acha? O modelo de anjo é fiscalmente mais interessante do que o modelo de mútuo conversível? O que você nos diz aí, Roberto, da tua experiência? No mútuo conversível, só para explicar para as pessoas que estão aqui vendo, no mútuo conversível como é que é? Eu tenho um contrato de empréstimo, né? Eu quero investir naquela empresa, eu faço um contrato de empréstimo. Qual é a vantagem de eu ter um contrato de empréstimo? Primeiro, a certeza quanto ao recebimento dos juros, né? Eu tenho uma remuneração periódica, tal como se fosse uma renda fixa aí. Eu tenho uma remuneração certa pelo capital cedido, e eu tenho também, em caso de falência do negócio, né, da startup, eu tenho a possibilidade de ingressar como um credor no processo falimentar. Então, ainda que não seja um dos credores com maior nível de preferência, eu tenho essa prerrogativa. Então, essa é uma vantagem. Isso, na verdade, discute sempre a questão do capital oneroso e do capital próprio, né? Quais são as vantagens de cada um deles. Então, mas o mútuo conversível começa com o mútuo e ele tem um prazo para o pagamento de juros ou a própria devolução do capital cedido, né? Nesse prazo, na data do vencimento do prazo, o que acontece? A parte, o mutuante, né, aquele que dá o empréstimo, o credor, ele pode optar por não receber os juros e o capital e receber, ao invés disso, participação societária, correspondente aos juros mais o capital que lhe seria devido sobre aquele negócio. E aí ele se torna acionista, ele deixa de ser, se torna acionista ou cotista, dependendo do tipo societário. E aí ele passa a ser um sócio da empresa, né? Ele passa a não ter mais a prerrogativa dos juros, mas sim a prerrogativa de participação dos lucros e prejuízo da empresa. Nesse caso, o que acontece? Essa é a maior vantagem. Do ponto de vista tributário, isso é feito muitas vezes para você permitir que a empresa que está sendo investida, a startup, ela permaneça no simples, pelo menos enquanto perdurar o mútuo. Então, essa é uma das grandes vantagens, porque o problema é que na lei do simples, que é a lei complementar 123, você tem várias vedações ao simples, né? Simples é pensado para pequenos negócios que estão crescendo, então são negócios realmente com faturamento muito baixo, anual, nesses casos eu acabo tendo várias vedações. Então, por exemplo, uma empresa que está no simples, ela não pode ter participação societária em outras empresas. Ela também não pode ter o seu capital detido por outras empresas. Então, nesse caso, se o investidor anjo, através de um contrato de mútuo
conversível ele inicialmente é só um credor numa situação de mútuo, a empresa não está sendo controlada por outra pessoa jurídica. Então a empresa continua apurando simples. No entanto, no momento em que você tem realmente a conversão disso em participação societária, aí sim você pode ter uma exclusão do simples. Mas aí o negócio já está desenvolvido. Aí o negócio provavelmente já prosperou. Aí, enfim. Então, o mútuo conversível, ele é bom porque ele facilita a gestão de riscos, né? Principalmente por parte do investidor. E, claro, ele mantém a startup no regime de simples enquanto perdurar a situação de mútuo. Quando for conversível, ele passa a ter essa vedação. Claro que você tem tributação sobre isso, né? Os juros ativos são receita tributável para o investidor e as despesas com juros, elas não são dedutíveis na empresa de baixo, na que paga, porque ela apura o simples e aí olha só a receita. Se tiver sozinho, vai Então você tem essa não é dedutível por um lado a despesa, mas a receita correspondente ela é tributável no investidor. Então essa é a situação do mútuo conversível, né? Então e aí o que tem? A tributação regular a tributação regular do investidor anjo nas outras modalidades, em geral, se eu salvo engano meu, ela se dá quando da distribuição dos resultados. Então aí você tem também, ele também vai sofrer a tributação nesse caso, mas, enfim, a gente opta ou por um instrumento ou por outro, a depender da gestão de riscos, no final das contas, que o investidor vai querer na operação. É assim que eu vejo. Pensando no seguinte, Roberto, o investidor anjo ele não quer ser sócio, né? Por isso que ele é considerado um investidor. Ele quer pegar o dinheiro dele de volta e quando o investido quebra, ele simplesmente sai do negócio, né? A ideia do mútuo conversível também ele não entrar no quirografário. Então, a ideia dele é você ter uma possibilidade de virar também os negócios e de não ter uma contaminação patrimonial. Mas você disse bem, então o que eu entendo do que você me explicou é que o mútuo conversível é melhor do que o investidor. Você consegue ter maior ganho. Pensando aqui que você... É isso que você quis dizer? Se eu sou investidor, é melhor eu fazer isso tributariamente falando, né? Pela perspectiva tributária. Você falou do ponto de vista de direito privado, mas direito tributário é melhor o mútuo conversível ou é melhor o investimento direto? Não, depende. Para quem investe? Para quem investe, ele vai ser tributado pelos juros, no caso do mútuo, e depois quando ele passar a se transformar, se eventualmente ele vier, vamos lá, para quem investe. Ele não vai converter em capital, tá? Só para a gente ter um exemplo desenhado. Posso fazer um comentário? Pode, claro, sempre. A gente está aqui, todo mundo 100% dos mútuos conversíveis tem uma previsão de juros, isso quando a gente está falando de investimento de anjo, tá? Uma previsão de juros tende a zero e eles são pagos juntamente com o principal ou desconsiderados quando da conversão para não alterar o valuation. Justamente por isso, tá? né? É uma forma de você não pagar imposto sobre isso, não é isso? Eu acho que não, Silvete. Eu acho que é porque o cara só está entrando com mútuo conversível e não está entrando direto no capital social, para não ter responsabilidade de sócio, sobretudo pelas questões trabalhistas que imperam no Brasil, o risco de tomar uma penhora online, esse tipo de coisa. 2, ambiental, as questões bem colocadas pelo Roberto, relacionadas aí com tirar a startup do simples. Isso, a terceira coisa que vocês podem comentar muito melhor do que eu tem a ver com a tributação do ágio ilimitada. Isso é bom, porque aí que é outro ponto. Direcionar. São as 3 principais razões. O Roberto colocou do simples, que acho que é uma razão muito importante, né? Muito. Você não sair do simples como investida. E que para o investidor também é bom, né? Porque ele tem
ele mantém o negócio investido numa situação melhor e ele não contamina. Mas aí quando eu falei ele zera os juros, porque a intenção dele é pegar o dinheiro lá na frente, né, com um negócio melhor, e também se ele fica recebendo juros, ele vai ter uma tributação sobre isso. Então não é que seja a razão principal, mas também um motivo de você colocar juros a zero ou perto de zero, que é o mais interessante. Agora, isso dá simulação, Roberto? A startup não vai ter mesmo caixa. Eu acho que o grande objetivo eu concordo com vocês no sentido de que seria muito mais, concordo com o Rodrigo, no sentido de que seria muito mais por uma questão de gestão de riscos e gestão de responsabilização, né? Esse é um bom ponto. Eu acredito que, e aí a gente tem que tomar cuidado também, talvez eu esteja indo longe demais com isso, mas tomar cuidado para que isso não seja caracterizado eventualmente como uma simulação, uma ilusão fiscal. Isso, essa era a ideia. Isso que eu queria te ouvir. No final das contas, o que o investidor quer é ser sócio, né? Então, a grande questão é, ele faz um empréstimo que é um empréstimo... não é um empréstimo juridicamente fake, mas a gente sabe que se a gente analisar o filme, como faz a fiscalização, no final das contas ele quer ser sócio. Ele só não quer ser sócio de cara, ele só quer ser sócio em condições em que ele saiba que o negócio já está no trilho, para que ele não pegue só o risco, um risco muito grande inicial, ele vai pegar um risco um pouco menor lá na frente, quando ele sente que o negócio já passou da fase de incubadora, já é um negócio que está vingando e que pode realmente ser concretizado. Então, é uma questão bastante forte de riscos, mas tem reflexos tributários, como a gente disse, a questão do Simples é fundamental. Uma empresa pequena, se não está no Simples, ela sofre uma tributação maior pelo presumido, não tem nem o que falar. O Simples, ele é o melhor sistema em geral, né? Salvo quando ela tem muitas despesas iniciais, aí ela quer aproveitar isso, tal, porque o Simples não vai permitir isso, ele só olha para a receita, né? Mas salvo algumas situações pontuais, o Simples ele é melhor. O que foi dito em relação ao ágio pelo Rodrigo, no sentido do seguinte, o ágio, a discussão é o seguinte, o ágio, quando quando uma SA emite ações, quando o eventual adquirente compra essas ações por um valor acima do valor nominal delas, o que acontece? Isso é considerado ágio. Então, a ação, ela valeria, são 1.000 ações, cada ação vale R$1, seria R$1.000, só que eu adquiro isso por 1 milhão. A diferença desses valores é o que se chama de ágio. Esse ágio vai para uma conta de reserva. Numa SA, ele não compõe o lucro real. Então, ele não compõe o lucro real e ele, assim, não é tributado. Agora, numa limitada, tem discussões no sentido de que essa mesma prerrogativa não se aplicaria para uma limitada. Então, aí é o ágio, se fala ágio na emissão de ações, né? Então, essa é uma das questões que foi pontuadas aqui pelo Rodrigo, né? Mas, enfim... Então você teria são valores discrepantes, né? Imagina, Roberto, você e a Marcela montamos uma startup, cada um de nós coloca R$3.300, a gente faz uma startup com capital social de R$10.000, né? E aí a gente começa a ir bem e daqui a 1 ano a gente faz uma rodada de captação de R$4 milhões por 10% do nosso capital social. Né? Isso é muito bom. Então você está direcionando já para a questão do ágio, que é bacana essa colocação do Roberto, de você diferenciar SA de limitada. Você tem uma investida SA, de modo que quando você faz vamos dizer, você já está na fase de alavancagem passando a fase de alavancagem, você tem uma questão de capitalização do dinheiro mesmo, ou seja, você tem um dinheiro entrando na sociedade investida, e aí você não teria o ágio, mas isso teria um período de maturação, né, vamos dizer, desde o início do investimento, que não caracterizaria uma simulação. Você concorda, Roberto? O que você vê nisso?
Enfim, eu acho que sim, questões de simulação, de visão, assim, a gente sempre tem que analisar muito no caso concreto. O problema é que esses temas no Brasil, a gente, no IBDT, a gente deu agora uma aula inicial, eu e o professor Luiz Flávio, o conselheiro do CARF, justamente sobre esses temas, né? O problema é que no Brasil, o tema de simulação, de elisão fiscal, o problema é que no Brasil a gente não tem uma doutrina muito firmada sobre isso, do ponto de vista da lei. Então, isso acabou surgindo nos tribunais administrativos, né? E o que se fez no Brasil foi uma grande colcha de retalhos, de teorias e conceitos que vêm lá do exterior e que são misturadas aqui, digamos assim, sem um padrão lógico muito claro. Então, ora se usa teoria do abuso de direito, abuso de formas, fraude à lei, enfim, propósito negocial. Você tem uma salada de coisas sem uma coisa sistemática. Então, evidentemente, a gente teria que analisar para o caso concreto, né? No exemplo que a gente estava falando, um mútuo conversível, em que medida isso seria considerado um investimento já em capital social desde o começo, tal, não sei o quê, para fins inclusive de responsabilização tributária nas outras áreas, isso teria que ser analisado muito no caso concreto e fica muito difícil prever qual seria uma ação, uma decisão por parte das autoridades administrativas, né, autoridades fiscais nesse caso. Mas de modo geral, o que você me diz? Porque se a gente falar de caso concreto, para o investidor fica muito árido, né? Fala assim, bom, ele quer saber, eu vou colocar meu dinheiro, lá na frente eu vou ter tributação sobre o ágio ou não? Como é que está esse posicionamento? O que eu diria é, constitua desde o começo com um SA, se você está visando esse tempo. Eu posso fazer comentários? Manda, óbvio, essa é a ideia. Vamos lá. De uma SA. Eu sei que é cara, eu sei que ela não é algo, para um pequeno investidor, não é algo facilmente administrável, mas eu acho que assim, a SA tem suas vantagens e eu acho que assim, o negócio tem que estar de acordo com o negócio de uma SA. Se você só faz a mudança, a transformação limitada para uma SA, você tem, para ter o benefício da não tributação do ágio na emissão de ações, ou mesmo, enfim, por outros benefícios que você venha a ter, eu acho que isso caracterizaria, a depender do caso concreto, uma hipótese de elisão, e aí teria uma discussão, uma autuação, mas, enfim, eu acho que, assim, constitua desde o começo com um SA e assuma todas as consequências jurídicas decorrentes disso. O problema é que é caro. Desculpa, Rodrigo. Não, só o seguinte, vamos lá. Você faz o mútuo, o caso clássico, startup está recebendo rodada de investimentos anjos, entram aí 10, 12 investidores anjos para poder participar do capital dessa startup, cada um entra com um cheque de 50, 100, 200 mil reais aí, você faz uma captação, entra todo mundo com mútuo conversível, você fica com mútuo conversível, lá a sua intenção de ser sócio é apenas para participar de um evento de liquidez. Geralmente, quer dizer, você quer entrar para sair, né? Esse tipo de coisa. O que acontece é que, na verdade, quando você decide fazer essa conversão do mútuo em investimento, tudo bem, a empresa está indo bem, essas cotas têm um potencial grande de valorização, a startup evolui e vai receber uma rodada de um fundo de investimento num cheque maior. Passou da parte de anjo, ela já passou pela parte, sei lá, de seed, vai receber uma rodada de Series A. Aí o fundo vai fazer assim, tudo bem, eu vou entrar, mas a gente vai deixar combinado o seguinte, os anjos vão converter agora, para eles não converterem depois que eu tiver entrado me diluindo, entendeu? Então, para os anjos converterem, significa que você está recebendo mais pessoas no capital social da sua empresa. Geralmente, o que você faz, você justifica essa transformação para SA não é apenas para evitar a tributação, é porque a empresa, naquele momento, começa a necessitar de uma governança um pouco mais elaborada. Geralmente, você cria uma classe de ações preferenciais para que os investidores anjo e o fundo não fundadores tenham essa classe de ações preferenciais e você dá alguns direitos políticos por deliberação da maioria dos detentores de ações preferenciais
ou um quórum qualificado dos detentores de ações preferenciais, dá a ela uma prioridade no reembolso, geralmente, e fala que, em caso de evento de liquidez, essas ações são conversíveis em ações ordinárias. E aí, o que eu acho é que você, nos casos clássicos das startups que se desenvolvem, vão passando pelas rodadas naturais de desenvolvimento, esse risco de caracterizar simulação, eu não sou especialista, só estou colocando assim, argumentos que a gente defende, é que geralmente essa conversão para SA, essa transformação para SA, ela precede uma conversão dos investidores anjos e a entrada de um novo investidor, que requerem uma governança mais elaborada da companhia, inclusive com a emissão de ações preferenciais e atribuição de alguns direitos a essas ações. Rodrigo, muito bom. Essa discussão... Desculpa, Roberto, já vou justamente passar a bola para você, para Marcelo. O debate sobre ágil no CARF, na esfera administrativa, tem sido justamente em cima disso que você falou. Quando você tem substância, ou seja, você tem toda essa fase de transformação, de apuração de direito dos sócios, dos investidores e documentação dessas transformações, no momento adequado, principalmente em startup, né, porque a gente tem que falar em ágil em várias operações, né? Então, nas startups, isso tem sido observado mais recentemente pelos tribunais administrativos na questão do CARF, e também quando dá confusão, briga societária, briga de investidores e tudo, nos tribunais judiciais pela parte de direito privado. Então, é importante que a gente diga como isso evolui, para a gente não dar uma mensagem que, olha, na esfera administrativa é tudo a mesma coisa, ou no judiciário é tudo a mesma coisa, porque não é o que eu tenho observado mais recentemente. Eu concordo que é caso a caso que o Roberto falou, mas eu queria ouvi-lo também, e ouvir a Marcela sobre isso, que é importante pontuar que esses dois agentes aí que estão nos trazendo essa juventude nesta manhã, nos pontuem a experiência deles, o que eles têm visto, o que eles têm estudado, que é bem bacana esse posicionamento. O que o Rodrigo disse basicamente o propósito negocial, então, da operação. Então, existe uma lógica para isso, existe uma lógica para a transformação de uma limitada em SA, que é justamente a governança. A governança junto a esses novos investidores, que antes eram apenas credores de empréstimos, agora passaram a ser sócios, quer dizer, eu tenho muito mais sócios, ações, enfim, faz sentido ter uma SA do ponto de vista negocial. Acho, se eu fosse autuado, se a empresa que fosse advogado fosse autuada, essa seria a defesa do ponto de vista do propósito negocial, que é o que se exige hoje no CARF, para você justificar essa operação, porque a gente não pode desconsiderar que isso tem um reflexo tributário. O que muitas vezes o fisco faz é desconsiderar exatamente isso que o Rodrigo disse, que é a transformação dentro de uma lógica econômica, dentro de uma lógica do crescimento do investimento da startup, ele simplesmente vê a transformação e vê depois o efeito tributário decorrente dessa transformação, que é eu não tributar o ágio na emissão de ações. O que não aconteceria, né, se fosse uma limitada. Na limitada eu teria o efeito tributário de incluir isso na base de cálculo. Agora, no caso de uma SA, não. Essa é uma discussão que tem no CARF, né? O CARF vem dizendo que para limitada não vai, ágio na emissão de cotas não tem a neutralidade fiscal, mas na emissão de ações tem. Agora, o fisco tenderia a ver isso como, às vezes, poderia ver isso não na lógica do negócio, né? Então, o que o Rodrigo nos traz é uma consideração muito importante, que seria justamente dizer, olha, existe um propósito, existe uma finalidade de governança administrativa. Acho que, nesse caso, seria plenamente adequado. Enfim, eu teria muitos argumentos de defesa a favor da empresa se ela viesse a ser autuada. É que, quando se trata de planejamento tributário, só para finalizar, é muito difícil prever, no caso concreto, se o fisco vai ou não ver isso como algo aceitável aos olhos do fisco, né? Então, é sempre uma incógnita. A gente vê autos de infração que são esdrúxulos, às vezes,
sem nenhuma base, aqui tem uma simulação, enfim. A gente tem inclusive um prazo para hoje no escritório que isso é alegado sem prova nenhuma, tal. Enfim, funciona como se fosse um coringa que serve para qualquer situação, justamente porque no direito brasileiro isso não foi objeto de lei, isso não foi disciplinado, isso surgiu nos tribunais administrativos de uma maneira muito inconsistente. E do ponto de vista aqui do direito privado, é muito interessante. Por mais que a gente garimpe a jurisprudência, o que eu tenho notado é que a gente não percebe muitas discussões com relação àquilo que foi acordado, e se seja através do mútuo conversível, independente da modalidade de investimento, a gente não percebe uma discussão massiva, né, acerca desses conteúdos, o que, na minha opinião, prova, né, é um sinal de que as pessoas vêm entendendo bem como funciona esse tipo de investimento e têm feito isso de uma maneira consciente, sabendo dos riscos que elas que estão envolvidas, e isso eu acho que é um bom sinal. Então, ao mesmo tempo que a gente meio que criticou o Poder Judiciário no começo, falando que ele muitas vezes dá uma patinada com a questão do investidor anjo, também há de se elogiar os praticantes, né? Sejam os investidores, sejam as próprias startups, as empresas, porque a gente percebe aí uma certa compreensão, né, daquilo que rege o tipo de empréstimo que vai fazer. Então, no caso dos mútuos, né, o próprio Código Civil, leis das SAs, quando a gente fala em debêntures, enfim. É interessante, mas evidentemente, quando a gente vê discussão, ela é muito pautada acerca de descumprimento daquilo que foi estipulado. Então, muitas vezes, no caso dos mútuos, né, existem algumas promessas por parte das empresas, como apresentação de projetos, enfim, reuniões, né, toda essa questão societária que se busca, né, nesse tipo de negócio, que muitas vezes é descumprida. Então, é daí que surgem, né, a maioria dos litígios no judiciário, em que os investidores pedem, muitas vezes, anulação, devolução do dinheiro, restituição do valor, por conta desses descumprimentos, que nem sempre vêm sendo acolhidos, né? Então, o judiciário, pelo menos nesse aspecto, vem tomando muito cuidado para entender se de fato houve um descumprimento, se de fato aquele descumprimento caracteriza algo que é passível de anulação do negócio feito, para assim, então a gente percebe que também existe dentro dessa questão um cuidado do judiciário e mais ainda uma compreensão daqueles envolvidos, o que eu acho bem interessante. Muito bom, muito bom. E aí, Rodrigo... Só para complementar uma coisa que a Marcela ia falar, que é importante, é o seguinte: pense bem, o anjo, esse relacionamento tem que ser muito bem gerido, tem que ser pensado antes de ser feito, tem que ter uma sinergia, tem que ter uma empatia do anjo com os investidores com os fundadores e com o projeto, porque se começar a ter litigância entre anjo e startup, é tiro no pé para todo mundo. Entendeu? Se chegar lá, você começa lá e o investidor anjo decidiu, eu vou procurar a justiça e distribuir uma ação exigindo repagamento ou uma indenização por isso ou por aquilo, e envolver a startup numa discussão dessa natureza com um determinado anjo, dependendo de quem é esse anjo, da importância dele, do montante de recursos que ele colocou na empresa, isso é um tiro no pé. Isso aí vai chegar o investidor, você está brigando com o anjo, tem uma ação judicial, você tem que contratar advogado, o cara está pedindo indenização de não sei quantas vezes, você não tem caixa, tudo. É condição precedente, resolve isso, senão não vou botar grana. Entendeu? Você enfraquece a empresa no momento em que ela não pode ser enfraquecida, né? O máximo que a gente vê é quando vai ser exatamente e receber rodadas posteriores de investimento. A gente já viu alguns casos, mas isso é exceção, em que algum determinado anjo cria problema, virando um demônio, dizendo que não aceita tomar aquela diluição, que ele também quer ter aquele determinado benefício que está se dando ali para um investidor que está entrando com um cheque maior ou mais sofisticado, esse tipo de coisa. Em alguns casos, toma essa decisão de recomprar esse cara por um determinado valor ali e tudo, e tenta dar uma limpada na base societária da sociedade para ela poder seguir em frente sem problema com pessoas que possam estar desalinhadas com a gestão com os demais investidores. Nesse ponto que eu queria ouvir vocês agora também nos últimos minutos aí que a gente tem, os 15 minutos, né, a gente tem, o que eu queria ouvir vocês, Rodrigo, que os investidores, aí também para o Roberto e para a Marcela, que os investidores estão achando dessa proposta de reforma tributária com a CBS, que
vai trazer uma tributação de holdings, que já está sendo denunciado por várias pessoas, vários especialistas, vai possivelmente dentro da reforma tributária, se passar a CPMF, vai ter um novo tributo que vai encarecer as operações de mútuo. Os investidores estão inquietos, eles estão mais confiantes, vai ter uma melhora do ambiente negocial. O que você está ouvindo desse lado? E aí, o que o Roberto e a Marcela podem comentar do ambiente negocial? Porque isso é uma expressão muito, muito utilizada, né? Vai ter uma melhora do ambiente negocial. A gente vê uma melhora do ambiente negocial com a regulação que já foi feita, essa que está por vir. O que vocês veem por isso, Rodrigo? O que você ouve dos investidores na sequência, Roberto? Ainda não vi discussão a respeito, assim, nesse ambiente de reforma tributária, de tributação de hold, de dividendo, esse tipo de coisa. Acho que a esperança comum é que, se for ter alguma outra tributação que se diminua sobre o investimento de capital, não é isso? Aí que sobre o recebimento de dividendo, que seja diminuída a carga tributária da empresa, mas assim, não é um tema muito recorrente, não. O que eu vejo no ambiente é o seguinte: o contrato de participação anjo realmente não pegou. Além daqueles problemas, ele tem a questão de que você tem que ficar no mínimo 2 e no máximo 7, como se fosse fácil prever o momento em que vai ocorrer a oportunidade de liquidez e saída no investimento desse. Então, quando você fala, mas eu estou convertendo a minha participação anjo em participação acionária, a gente não tem segurança se isso pressupõe ou não um resgate do investimento anjo e a troca por um outro tipo de investimento. Lá tem limitações claras ao resgate. A vantagem tributária não é percebida, que ninguém está preocupado com tributação de rendimento e investimento anjo, e ainda assim sente-se um ressentimento de ter chamado de investidor anjo uma modalidade que realmente ter dado a lei ter dado um nome a investimento anjo é uma coisa que é genérica e não colocado aquilo no contexto de uma fórmula prevista na lei e que ela não se adequa aí ao ambiente. O mútuo conversível é o mais utilizado. Outras discussões relevantes para o ambiente de negócio que a gente vê, já falaram bem aí o Roberto e Marcelo, de mútuo conversível, dos riscos tributários, das questões do simples. Um outro assunto que os investidores gostariam de entender melhor é o seguinte: isso é no mundo global que realiza negócios globais. O setor de startups do Brasil cada vez chama mais atenção de investidores de fora. Investidores de fora, geralmente, requerem a criação de uma holding no exterior para fazer o investimento lá. São jurisdições que estão acostumados com a padronização dos modelos contratuais, desde do standard, do Simple Agreement for Future Equity, quanto o Convertible Note, que é praticado lá fora, estão mais satisfeitos com realmente a separação da figura do sócio e da empresa para evitar responsabilização de sócio. Já tem todo um cenário construído lá. Então, assim, grande parte das empresas brasileiras, quando elas vão receber rodadas de investimento maiores ou de fundos estrangeiros, elas têm que abrir uma holding lá fora e receber o que a gente chama de flip to Delaware, né? E a base acionária vai para essa holding. Aí você pega um monte de investidor anjo que entrou como mútuo conversível no Brasil, que de repente vai ser um investidor de uma companhia estrangeira. E aí ele fica inseguro em relação à premissa de tributação desse investimento. O que mudava num cenário em que ele teria uma liquidez de uma empresa brasileira e uma venda aqui, para um cenário em que ele passa a ser investidor de uma empresa estrangeira e vai ter uma tributação lá fora, tem uma tradução do investimento em reais para dólares. Essas são outras questões assim que a gente vê preocupando o ambiente, muito mais do que, por enquanto, temas discutidos, a reforma tributária, essas coisas, sabe? Então é mais ou menos neutro, né? Mas eu acho que a mensagem é boa, então, da neutralidade, Roberto? Não, então, se você pensar essa situação do Rodrigo, se você pensar, por exemplo, imaginamos que eu constituo um FIP, né, um fundo de investimento de participação lá em Delaware, e aí a partir de Delaware ele faz investimento em várias empresas aqui no Brasil. Aqui nós vamos ter, se for, por exemplo, investidores pequenos no Brasil, que enfim, não queiram
enfim, queiram fazer esse tipo de negócio através desse fundo, por exemplo, criado em Delaware, a gente teria uma situação em que, a depender, ele seria tributado, evidentemente, sobre o ganho de capital que ele teria nessas operações de alienação, resgate das cotas dele nesse fundo, né, no momento da alienação, do resgate, da liquidação dessas cotas. O que muda aqui, em termos de tributação da pessoa física, é se os valores que ele utilizou para adquirir originariamente aquelas cotas são em reais ou são em moeda estrangeira. Porque o que vai mudar em termos práticos é o ganho decorrente da variação cambial. Se for originariamente em real, ele vai ser tributado na variação cambial. Se for originariamente em moeda estrangeira, por exemplo, ele tem alguma conta no exterior, ele adquire essas cotas com o valor dessa conta, aí ele não vai ser tributado pela variação cambial, ele só vai ser tributado pelo ganho, efetivamente, na valorização das cotas dele nesse fundo. Então, se for uma empresa, aí se for uma empresa e se for uma pessoa física no Brasil, essa pessoa física ela vai ser tributada só no momento da distribuição dos lucros, né, dessa empresa no exterior para o Brasil. Então, ele é tributado em bases universais. Pessoas físicas são tributadas no Brasil em bases universais, assim como pessoas jurídicas também, só que para a pessoa física ainda vigora a regra do diferimento, né? Eu permito a tributação só no momento da distribuição desses resultados no exterior. Agora, se for uma PJ, numa PJ não. Se for uma PJ que eu controlo no exterior, se for uma controladora, uma controlada no exterior, aí eu tenho a tributação imediata ao final de cada ano calendário. Se for coligada, não. Coligada, que eu não tenho controle societário, aí eu espero o momento do diferimento. Isso daí está na Lei 12.973, que regula a tributação de lucros oferidos no exterior. Então, tem várias questões, a gente tem que considerar vários cenários possíveis de tributação. De fato, isso enseja uma problemática um pouco maior, quando eu permito ou não o diferimento, pessoa física investindo em fundo, né, que detém, que faz esses investimentos na empresa, na startup brasileira. Aí a gente tem uma pluralidade de cenários. Não sei se o Rodrigo, são os cenários, são as questões que o Rodrigo lida, mas, enfim, são algumas questões envolvendo investimento no exterior que eu queria aqui pontuar. Muito bom, muito bom. Era isso que eu queria ouvir, porque o que a gente tem que ver da reforma, né, dessa proposta de reforma, no ambiente de imposto corporativo, que eles chamam lá fora, né, imposto corporativo, que seria justamente a CBS, né, que é um tributo corporativo. Tem na Alemanha, tem na Itália, tem na França, tem esse imposto corporativo. Que interessa a operação, as receitas de uma holding, né? Mas, claro, isso, a proposta não é de intervenção nas holdings, as receitas das holdings interessam a essa tributação, como interessa hoje, como interessa em outros países, mas quando você trabalha com uma operação fora, como o Roberto bem pontuou, você já trabalha com uma situação de não tributação dos lucros distribuídos do Brasil para outras jurisdições, que não há nenhuma sinalização de mudança, pelo menos por enquanto, na proposta de reforma. Mas também não há senão uma melhora de ambiente de negócios que viria como um todo. Então, para quem é investidor, isso faz uma diferença interessante de colocar na balança, né? Marcela, você tem aí alguma ideia de que essas questões que o Rodrigo pontuou, mesmo que sejam discutidas no ambiente de arbitragem, estão suficientemente seguras para o investidor nesse momento, não? Eu acredito que a questão da reforma, eu não vejo, mas é aquele tipo de coisa que a gente vai ter que sentir como vai ser na prática, mas hoje eu não vejo grandes discussões dentro do contencioso, ainda que dentro de Câmara Arbitral, porque eu acho que isso são questões que vão ter reflexo, acho que no momento pré, né? Então, antes de ser efetivado um investimento, enfim,
Eu acho que a partir do momento em que as operações elas forem acontecendo, esse tipo de reflexo não vai ter, a reforma não vai gerar nenhum tipo de reflexo dentro do direito privado, evidentemente. Eu não enxergo, eu não vislumbro essa possibilidade. Agora, a gente tem que aguardar ver, né, na prática como vai ficar. Até eu não vou entrar em mérito da reforma tributária, não é minha área, mas evidentemente que se isso refletir de alguma maneira, como vocês bem falaram, na vida prática, né, nas questões práticas dos investimentos, certamente a gente vai perceber sim uma mudança, seja em preferência, né, em qual método investir, ou até em algum incentivo ou não, né? Então, eu fico tranquila com relação ao contencioso, isso não é algo que me preocupa, mas eu acho que a gente precisa analisar se vai ter algum efeito prático na prática do negócio em si mesmo. Muito bom. Rodrigo, a gente tem umas considerações finais aí, como é que você vê as questões aí das startups que você aconselha aí os nossos ouvintes? Vamos lá, eu queria te ouvir um pouco. Eu acho assim, pensar muito nessa questão de estar pronto para fazer os investimentos numa startup, sabe? É um modelo de negócio novo, porque ele envolve muito risco, ele envolve um grau de liberdade. Você tem que para os fundadores e brigar, judicializar, levar para arbitragem os problemas que podem ocorrer das relações nascidas a partir do investimento aí, pode ser o pior cenário. Na prática, a gente vê os grupos de investidores geralmente se reunindo para comprar ou dar alguma liquidez para algum investidor que esteja criando mais problema, e tudo. Evitar essa judicialização, porque isso tudo é perda de tempo, é perda de foco, é risco para o negócio, gasto financeiro não previsto no plano de negócio, que é incompatível e vai contribuir de uma forma muito relevante para a mortalidade daquela startup, que já tem taxas altas de mortalidade pela sua própria natureza. Então, acho que o papel do advogado assessorando esse tipo de investimento, ele tem muito a ver com alertar os problemas, os riscos que acontecem, por exemplo, e discussão entre sócios em startup. A gente segue uma linha que a questão é o seguinte: deixa a startup imune a isso. O cara trabalhou 2, 3 anos, de repente não está dando certo, o cara quer fazer alguma outra coisa, ele tem uma necessidade de liquidez ou teve uma oportunidade diferente, quer sair da startup ou precisa que ele saia para que não fique capital social preso na mão de um sócio que não está mais se dedicando e tal. A situação é a seguinte: sai logo, entrega a sua participação e faz um acordo com os cotistas remanescentes que no futuro, se tiver um evento de liquidez, ele vai ter um direito de participação de forma inversamente proporcional ao tempo que decorreu desde a saída dele. Judicializar, levar para a briga, essas questões elas vão contribuir para aumentar a taxa de mortalidade. É melhor uma preparação, um trabalho preventivo, cultural, estudem, participem de grupos, leiam material sobre investimento anjo, leiam material sobre as rodadas de capitalização natural de uma startup, porque é um projeto para ganhar todo mundo junto. Muito bom, muito bom. Então, Roberto, Marcela, Rodrigo, queria agradecer vocês. A gente está no tempo certinho de 1 hora aí. Queria agradecer vocês pela participação, aí sempre aprendendo muito com todos. Agradecer de novo aos nossos parceiros, clientes e amigos. E a semana que vem a gente vai ter mais uma. E espero sempre juntos. Cuidem-se bem e até uma próxima semana. Abraço a todos. Abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado pela participação, foi uma honra aí. E eu que agradeço. A todos, claro, a Marcelo, ao Fernando, obrigado. E obrigado a todos os que nos assistem aqui, tá bom? Um abraço a todos. Abraço, obrigado. Um abraço a todos e boa tarde. Foi um prazer.